Olá, eu sou o Sargento Vinícius Paulino, do Grupamento de Proteção Ambiental, aqui no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Hoje quero conversar com você a respeito de equipamentos de proteção individual em ocorrências envolvendo produtos perigosos. Equipamentos de proteção individual, os nossos EPIs, são muito importantes em todas as ocorrências de bombeiro. Não é diferente numa ocorrência envolvendo produtos perigosos. E a gente vai saber por quê no decorrer da nossa aula. Equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual de fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a saúde e a integridade física do responsável pelo atendimento a uma emergência envolvendo um produto perigoso. Os EPIs, eles não reduzem, é importante saber isso, salientar isso, eles não reduzem os riscos ou o perigo, eles apenas vão adequar o indivíduo ao meio e ao ambiente e assim ao grau de exposição do interventor numa emergência envolvendo produto perigoso. Então é importante saber que o risco e o perigo ele vai continuar o mesmo. Você só vai diminuir um pouco a sua vulnerabilidade, vamos dizer dessa forma. Tudo bem? Alguns aspectos importantes nos equipamentos de proteção individual que você precisa identificar no seu EPI, um deles é o certificado de aprovação. O EPI, ele deve ter gravado no seu corpo o nome do fabricante e o número do fabricante, o número de série da fabricação desse equipamento. Outra coisa importante é o cartão de registro do fabricante, um documento emitido pelo Ministério do Trabalho às empresas autorizadas a fabricar EPIs. Esses dois elementos, certificado de aprovação e cartão de registro do fabricante, são muito importantes para nos dar mais segurança naquele equipamento, certo? É importante saber que numa emergência envolvendo produtos perigosos, nós temos dois tipos de proteção que são fundamentais. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, eles vão trabalhar nessas duas áreas, na proteção respiratória e na proteção cutânea da nossa pele, respiratória e cutânea. A roupa de proteção química protege o usuário contra os produtos químicos tóxicos por tempo limitado. Não existe nenhum traje que proteja o usuário contra todos os produtos químicos, um só traje que proteja contra todos, ou contra todo tipo de perigos potenciais em um acidente envolvendo produtos perigosos. Nós vamos ver, no decorrer da nossa aula, que nós temos níveis de proteção, proteção às vezes específica para um determinado produto, para uma determinada substância. Tudo bem? Falando sobre luvas, nós temos luvas que protegem em emergência com produtos perigosos, luvas de diversos materiais. Nós vamos listar alguns aqui para vocês, você vai acompanhar aí no slide. Nós temos como principais materiais para a construção dessas luvas, luvas de couro, luvas de algodão, de Kevlar, de látex, PVC, borracha nitrílica, PVA, borracha butílica, cloropreno, Viton. Cada uma dessas luvas vai nos oferecer um tipo e um nível de proteção, também um tipo e uma determinada especificidade no tato, no manuseio utilizando essa luva. Algumas têm um bom tato e uma proteção um pouco menor, outras têm uma alta proteção e um tato já não tão bom, algumas têm uma excelente proteção e um excelente tato, porém tem um valor muito alto. Então, nós temos aí um universo de materiais pelos quais são produzidas e construídas essas luvas que são utilizadas em emergências com produtos perigosos. Da mesma forma, nós temos botas específicas para proteção química. Essas botas,
elas precisam ter resistência química e mecânica, palmilhas e biqueiras de aço, certo? Nós precisamos de um nível de proteção alto, tanto para as mãos, nós falamos das luvas, e também para os pés, que são, numa emergência envolvendo produtos perigosos, são as duas partes do nosso corpo que mais estarão em contato com o produto. As nossas mãos, às vezes, em alguma situação para fazer um manuseio de algum produto, e os nossos pés. Nós vamos estar andando na zona quente, às vezes em contato direto com o produto. Então, luvas e botas precisam de uma resistência química e mecânica alta. Tranquilo? Falando a respeito dos equipamentos de proteção individual, como já foi dito alguns minutos atrás, existem alguns níveis de proteção para uma emergência envolvendo produto perigoso. Nós vamos falar de cada um desses níveis de proteção. O primeiro nível, que é o nível mais alto de proteção, é o nível A. Nível de proteção A para emergência envolvendo produto perigoso. O nível de proteção A proporciona o nível mais alto de proteção para a pele, olhos e sistema respiratório. É usado como proteção contra altas concentrações de um material tóxico por inalação e dérmico. E quando não se conhece o produto na emergência, se nós estivermos numa emergência em que não se conhece o produto, também é convencionado a se utilizar o nível máximo de proteção, o nível A. Dentro dos itens, dos equipamentos que compõem o nível de proteção A, nós temos equipamento autônomo de pressão positiva, o nosso EPR, nós temos a roupa de proteção totalmente encapsulada, nós temos luvas de proteção química interna, luvas de proteção química externa, botas com resistência química com palmilha e biqueira de aço, capacete de uso interno opcional, mas é bom que se utilize. Macacão de algodão ou Tyvek para uso interno, que também é opcional, e um rádio de comunicação, porque uma vez encapsulado dentro da roupa de proteção nível A, fica completamente comprometido a comunicação com o ambiente externo. Tudo bem? Você vai observar no slide aí algumas imagens de equipamentos de proteção individual nível de proteção A, totalmente encapsulada. Tudo bem? Podemos dar continuidade? Esse é o nível A de proteção, proteção máxima. No segundo estágio, nós temos o nível de proteção B, que é um nível de proteção que proporciona o mesmo nível de proteção respiratória que o nível A, e um médio nível de proteção para a pele, e um nível mínimo contra produtos desconhecidos. Os equipamentos que compõem o nível de proteção B, dentre eles estão, mais uma vez, o equipamento autônomo de pressão positiva, o equipamento respiratório, no caso do CBMDF, o nosso EPR, a roupa de proteção, que ela, diferentemente do nível A, ela tem uma ou mais peças, às vezes é uma roupa que se divide em mais de uma peça. Tem luvas de proteção química interna, luva de proteção química externa, botas com resistência química, com palmilha e biqueira de aço, ou uma bota interna ou externa de proteção química, um capacete, mais uma vez, opcional, e o rádio de comunicação permanece. Tudo bem? Esse é o nível de proteção B. Ele tem um bom nível de proteção, só que já não é uma roupa completamente encapsulada, como a nível A. Em alguns casos, dependendo do fabricante, é uma roupa que vem mais de uma peça, às vezes uma calça e uma outra parte. Então, ela não oferece um nível de proteção tão alto quanto a nível A, porém já te oferece um nível alto de proteção. Observe aí no slide algumas imagens de nível de roupas nível B, nível de proteção B. Você consegue observar aí no slide.
O nível de proteção C, que é um terceiro estágio, um pouco menos a proteção da nível A para nível D, que é o que nós iremos falar, ela é um nível decrescente. A, maior proteção, D, menor proteção. Chegando no nível C, é um nível que proporciona um mesmo nível de proteção para a pele que o nível B, e um nível inferior de proteção respiratória, uma vez que a nível C nós não utilizamos equipamento de respiração, o EPR, nós utilizamos filtros respiratórios. Esse nível de proteção tem uma aplicação limitada à resposta com emergência de produtos perigosos. São utilizados normalmente durante operações de controle ambiental, principalmente por causa do longo tempo que essas operações, do tempo de operação, às vezes é muito tempo. Você fazer uma operação muito longa com uma proteção nível A ou nível B é muito desgastante para o militar. O peso do equipamento, a roupa encapsulada, o calor dentro da roupa, então é muito desgastante. A proteção nível C, você consegue fazer uma operação de um período um pouco mais extenso, porque é uma roupa um pouco mais confortável se comparado ao nível A e nível B. Porém, dentro desse conforto, nós temos a questão que ela tem um nível de proteção um pouco, e comparado ao nível A principalmente, muito menor. Tudo bem? Observando aí algumas imagens, você vai ver imagens de roupas de proteção nível C. Agora, para encerrar, vamos falar da nível D. De forma geral, especialmente em órgãos como o CBMDF e os demais órgãos, a roupa de proteção nível D, ela é a roupa que nós utilizamos. Por exemplo, no combate a incêndio. No nosso caso de bombeiro, a nossa nível D é a nossa roupa de combate a incêndio urbano, nossa capa de aproximação. Ela é a nossa roupa de proteção nível D. Ela não proporciona uma proteção respiratória muito alta. É claro que, no nosso caso, nós utilizamos a capa de aproximação. No caso de um incêndio, nós estamos sempre com o EPR. Então, no caso, combinado a capa de aproximação com o EPR, nós temos um alto nível de proteção respiratória, certo? Mas ela não oferece uma proteção muito alta cutânea. Nem sempre a nossa roupa vai nos dar essa proteção alta a nível cutâneo. Então, assim, normalmente ela é utilizada em áreas de apoio, zona fria. Dependendo do tipo de produto envolvido na emergência, é inadmissível o militar adentrar a zona morna e principalmente a zona quente, utilizando a roupa de proteção nível D, a nossa capa de aproximação, aqui no CBMDF. Tudo bem? Então você vai observar aí uma imagem de um bombeiro utilizando a nossa capa de aproximação. Essa é a nossa roupa de proteção nível D. Falando a respeito dos nossos EPIs para emergência com produtos perigosos, eu espero que você tenha entendido a nossa instrução de hoje. Foi uma instrução mais para explanar a respeito dos diferentes níveis de proteção e mostrar para você de uma forma bem rápida cada um desses níveis de proteção e o que compõe cada um deles. Numa próxima aula nós faremos uma demonstração da equipagem com esses equipamentos. Aguardo você no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço.